O homem sempre fez perguntas, desde o início da sua existência. A doutrina espírita nos oferece reflexões que podem nos ajudar a compreender melhor a nossa vida, o nosso passado e o nosso futuro. Está começando mais uma edição do A Vida em Foco. Fique conosco! Todos já nos perguntamos, em meio às reflexões da vida, qual o nosso papel na Terra. Se temos uma missão, se estamos encarnados como pagantes de erros passados, por que não nos lembramos das razões de nossos sofrimentos atuais? Enfim, inúmeras questões são levantadas para tentarmos encontrar nosso caminho na Terra e descobrirmos como atingir a felicidade. Na entrevista de hoje falaremos sobre a justiça da reencarnação e sobre o nosso caminho evolutivo enquanto espíritos. Não perca! Hoje, no A Vida em Foco, você vai ver curiosidades, crônica, o quadro O Espiritismo Esclarece, com as dúvidas dos nossos telespectadores e, fechando o nosso encontro, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Acompanhe agora a crônica da semana. Nos dias atuais, não são poucas as notícias desanimadoras. Violência, corrupção, desrespeito, desastres de toda a ordem. Somada ao consumismo desenfreado e à busca incansável de satisfação dos sentidos, uma sede saciada com água do mar. Aquela que, quanto mais se bebe, mais se tem sede. Então, nessa correria alucinada, uma quantidade enorme de seres humanos desanimados, porque buscam ideais, referências inatingíveis, posições que, mesmo quando alcançadas, se mostram transitórias. E o momento de parar para refletir se faz necessário. Uma reflexão sobre o real sentido da existência, dos objetivos da encarnação. Necessário identificar as necessidades fundamentais para a autorrealização. Joana de Ângeles, no livro Entrega-te a Deus, faz a seguinte afirmativa: nenhuma solução existe em caráter milagroso. Por isso trabalha com disciplina e perseverança. Certamente que as desgraças continuarão a existir, porque faz parte do aprendizado do homem. O homem na Terra ainda precisa de acontecimentos graves para se sensibilizar com a dor do próximo e a necessidade de mudança. Entretanto, as tragédias morais podem ser evitadas. O bem proceder evita uma infinidade delas. O meio mais efetivo para superar as aflições é viver com entusiasmo espiritual. Do grego, entusiasmo significa Deus dentro de nós, fazendo referência à imensa alegria de encontrar-se em sintonia com a essência divina. Consciente de que tudo é transitório e que a destruição é parte da renovação, vive com alegria e esperança, trabalhando no bem proceder, enriquece-se de entusiasmo e transforma as tuas ações em atitudes nobres de auxílio aos que sofrem. Mantém-te em paz, na certeza da bondade e justiça de Deus, que de tudo e de todos cuida a seu tempo. Persevere e confia, mantendo o entusiasmo. Justiça de reencarnação é o tema da entrevista de hoje com Cosme Massa. Acompanhe! Olá, que bom que você está conosco para nos acompanhar nessa nossa entrevista, nesse nosso bate-papo do programa Vida em Foco, que mais uma vez tem a honra, a alegria de receber um amigo nosso, Cosme Massa. Obrigado. Cosme Massa, o idealizador da kardecpedia.com. À medida que a gente vai conversando, Cosme, se você sentir à vontade, vai mencionando a questão, o item de O Livro dos Espíritos ou das outras obras fundamentais para que o nosso ouvinte, o nosso telespectador possa acessar. E ver se você realmente está falando de acordo com o que está escrito lá. Para isso a gente criou a Kardecpedia. Na dúvida, consulte, vê lá se a expressão está correta, se está na obra de Kardec. Eu só não vou te entrevistar em inglês, em francês, porque a gente não tem tempo. Seria mais difícil para eu entender também. E também porque eu não sei. Né? Estamos falando, tratando, já fizemos isso num programa anterior, de questões que nos foram remetidas por irmãos protestantes que provavelmente, acompanhando o programa, têm dúvidas que eles trazem das suas convicções a respeito da reencarnação, da sua justiça ou não, se ela existe ou não, se ela é uma punição. Até numa conversa anterior nós falamos sobre isso. É uma punição? Então você fez todo um tratado, um desenvolvimento a respeito do entendimento da palavra punição e ampliou a reencarnação
como não sendo apenas uma punição. E a pergunta que nós temos, ou as perguntas, se houver tempo, né, continuam nessa mesma tocada da reencarnação. A questão é, se a reencarnação fosse verdadeira, com o passar dos séculos, haveria necessariamente uma diminuição dos seres humanos, pois que à medida em que se aperfeiçoassem, eles deixariam de reencarnar. Veja que interessante. Sabem mais que muitos de nós espíritas muitas vezes. Então ele sabe que, havendo um aperfeiçoamento, ele não precisa mais reencarnar, ok? Então haveria uma diminuição do nosso contingente, da nossa população. No limite, a humanidade estaria caminhando para a extinção. E agora, Cosmo? Veja, esse raciocínio tem um pressuposto de que o número de espíritos criados fosse fixo. Ou seja, se eu tivesse, por exemplo, se Deus tivesse criado 10 bilhões de espíritos, e esses 10 bilhões fossem os únicos, obviamente que se eles evoluíssem durante as reencarnações, que eles deixariam a Terra na medida em que vão evoluindo, porque o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Se eles evoluíssem, eles iriam para outros mundos. Mas isso tem esse ponto de partida, de que Deus teria criado um número fixo de espíritos e daí acabou o processo de criação. Claro que não. Se a gente imaginar Deus eterno, ele sempre criou espíritos ao longo do tempo e vai continuar criando. Então sempre vão ter espíritos que nascem, criados, que evoluem, que chegam ao estado necessário de vir para um planeta como um planeta de provas e expiações. E, portanto, esses espíritos precisam de mundos de provas e expiações para evoluir, para aprender, para crescer. Ou seja, não falta espíritos para reencarnar num planeta como o nosso. E tem mais uma questão, me parece importante, né? A Terra não é o único planeta onde há espíritos, então, reencarnando. Claro que não. Porque ele está partindo desse suposto, que a Terra é o único. Claro. Até conversava esses tempos com um companheiro que é rabino, e ele dizia, mas não pode haver outros planetas habitados, senão teríamos um outro documento, um outro texto sagrado, e aquilo foi feito só para a Terra. Fica uma confusão tudo isso. Claro. Veja que limitação, né? É verdade. Na verdade, se você começa a pensar que quando você faz uma tese, você tem um conjunto de hipóteses que você utilizou para formular. Essa pergunta tem vários elementos. Tem esse elemento que eu observei, de que o número de espíritos talvez fosse fixo, aí eles todos abandonam a Terra porque evoluíram e a Terra não teria mais habitantes. Como eu disse, isso se resolve facilmente, você pensando que Deus sempre criou espíritos e há, portanto, um número infinito de espíritos para reencarnar. E isso parece que Kardec coloca também em qual questão, você lembra? Essa questão do número de espíritos? Que Deus sempre cria. Sim, está no processo de criação de Deus, no atributo da eternidade e no processo de criação dos espíritos em um livro dos espíritos. Ele pode entrar lá no capítulo 1 da segunda parte, titulado Dos Espíritos. Capítulo 1 da segunda parte do livro dos espíritos, a partir da questão 76. Ou ele coloca espíritos, coloca a questão 76, daí para frente ele vai estudar todo o processo de origem dos espíritos. E aí nós estamos falando, você está dizendo que há vida então em outros planetas, que a Terra não é o único planeta habitado. É isso aí? Então, gradações diferentes de mundos. Claro, se Deus sempre criou espíritos, a gente pode raciocinar assim, o número de espíritos é infinito, em todos os graus evolutivos. Porque pensa, Deus é eterno e sempre criou espíritos, portanto, qualquer que seja o momento do tempo que eu analiso, dali para trás eu tenho uma infinidade de tempo. Então, de hoje para trás, eu tenho um tempo infinito, como daqui para frente teria um tempo infinito. Então eu tenho espíritos nos mais diversos graus evolutivos e um número infinito deles, que vão aprendendo nos diversos universos ou planetas que existem no universo. Esses espíritos têm um ambiente de aprendizado e de experiência ao longo de todo o universo. Portanto, muitos planetas que são habitados por espíritos nos mais diversos níveis evolutivos. Então, há muitos planetas parecidos com a Terra, isso que eu queria... planetas de provas e expiações, há planetas mais evoluídos que a Terra, menos evoluídos que a Terra, e os espíritos têm aí escolas diferentes para aprender. Menos evoluídos que a Terra? Tem planeta ainda assim? Por incrível que pareça, né? O que seriam esses planetas? Porque quando a gente olha o planeta Terra do ponto de vista moral, a gente vê que a gente ainda está muito primitivo, a gente ainda prejudica o outro com um certo prazer, uma certa alegria de fazer mal para o outro, demonstrando o nosso primitivismo moral. Mas também temos criaturas incríveis na Terra, temos pessoas que amam, que renunciam, que se dedicam aos outros, mostrando que já na Terra nós temos espíritos diferentes. Planetas mais primitivos que a Terra é fácil a gente
imaginar, né? Planetas em que os instintos dominam muito mais, em que a razão ainda é muito primitiva do ponto de vista intelectual e do ponto de vista moral mais selvagem ainda do que muitos homens. Não dá para imaginar mundos piores que a Terra. Como dá para imaginar mundos melhores que a Terra? Basta olhar seres humanos exemplares, espíritos admiráveis que encarnam na Terra com exemplos de amor, de dedicação a outras pessoas. Tudo bem, Cosme, vamos fazer um intervalo e continuar, né, extraindo de você as lições em torno da reencarnação. Fique conosco que nós já voltamos. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornamos com a entrevista. Aguarde! Retornamos com o segundo bloco de entrevista. A Vida em Foco traz hoje o tema Justiça de Reencarnação com Cosme Massi. Não perca! Muito bem, estamos de volta. Que bom que você ficou conosco, conversando aqui para aquele que está chegando agora, com Cosme Massi, pesquisador, estudioso, uma referência no estudo da doutrina espírita. E falando sobre reencarnação, as consequências, a ideia de justiça, a ideia de punição, de perguntas que chegaram dos nossos irmãos protestantes. Então eu havia feito um comentário, e você observou no intervalo, que nós quando falamos da limitação da visão apresentada, né, por algumas doutrinas, e mencionei o caso do Rabino, que ficou preocupado pelo fato da possibilidade de haver vida em outros planetas, sendo que o texto sagrado, que é o texto que embasa inclusive a lei, a Constituição lá do povo judeu, ele se dirige à Terra. Né? Então essa ideia é uma ideia que limita mesmo a visão da reencarnação. Isso não pode invalidar, né, porque a própria premissa precisa ser questionada. A vida pulsa no universo. Há uma pergunta que chega aqui também, né, julgamos interessante trazer para suas considerações. Vimos que, se a reencarnação fosse verdadeira, todo nascimento seria causa de tristeza. Mas se tal fosse certo, o casamento, causador de novos nascimentos e reencarnações, seria um mal. É isso mesmo? O casamento é um mal? Porque traz, né, a noção de que a reencarnação é uma tristeza. Claro, se a pessoa limitar o seu pensamento a uma ideia de punição, como simplesmente um sofrimento, uma dor pelo mal praticado, é claro que ela podia pensar dessa forma, mas a premissa está equivocada. Uma vez que a reencarnação ela é uma experiência de progresso, de crescimento, de aprendizado, de vida, de amor e de fraternidade, claro que não faz nenhum sentido mais pensar na vida familiar como gerando um ambiente de dor e sofrimento. Aliás, se a gente parar para observar o que é a vida humana, a dor e o sofrimento, ela está presente, mas também está presente a alegria, o amor, a fraternidade, a experiência, o crescimento. Não podemos ter essa visão tão pessimista da vida, basta que cada um olhe a própria vida. Cada um de nós, se olharmos a nossa vida, vamos descobrir que a maior parte daquilo que recebemos da própria vida não é dor e sofrimento. Mas será que a pessoa que nos pergunta acha que a vida é uma tristeza dela mesma, né? Não sei, talvez ela esteja sendo muito pessimista ao olhar a vida, mas a vida é alegria. Mesmo em momentos de dor e sofrimento, no contexto de uma família, é tão bonito ver o carinho, o afeto com que às vezes um pai cuida de um filho doente, ou a recíproca, quando o filho cuida de um pai doente. Esse ambiente de amor que a sociedade familiar propicia é algo tão lindo, tão maravilhoso. Assim também. Eu acho que você vê assim também. E nós somos encarnacionistas. Claro. E eu acho que os seus amigos, os nossos amigos, também veem a vida com otimismo. Nós temos um olhar muito mais otimista, até diante da dor. Eu diria que nem é otimista, é um olhar realista. Veja como a vida é bela. Porque diante da dor eu aprendo com ela, eu valorizo a convivência, eu valorizo o outro, eu aprendo a olhar diferente para o outro. Às vezes a gente é egoísta demais, a gente não para prestar atenção no outro. Aí de repente você fica doente. Você sofre uma dificuldade, você olha a resposta do outro e você muda o seu ponto de vista. Puxa, as pessoas são legais, as pessoas nos apoiam, nos ajudam. Então, um olhar um pouco mais realista, eu não diria nem otimista. Olhar que o sol brilha muito mais do que a gente imagina na vida de cada um de nós. E agora veja que pergunta interessante essa aqui, Cosme. A reencarnação causaria, segundo aqui o nosso perguntador,
nosso correspondente, a reencarnação causaria uma tendência à imoralidade e não um incentivo à virtude. Com efeito, se sabemos que temos uma só vida e que ao fim dela seremos julgados por Deus, procuramos nos converter antes da morte. E a reencarnação não, a reencarnação torna as pessoas relaxadas, deixando para depois e, portanto, incentiva a imoralidade. É assim que você pensa? Claro Você tem 2 minutos e meio para responder. Veja, essa questão, ela peca por um princípio simples. Eu estou raciocinando que uma única vida faria com que a pessoa se modificasse, o que é absolutamente falso. Basta ver que o tempo de uma vida é muito difícil para você, por exemplo, deixar de ser egoísta, ciumento, com raiva, com ódio, para você aprender as ciências, as artes, a filosofia. Quem disse que em 80 anos a gente dá conta disso? Mesmo aquele que queira fazer. E nós precisamos de muito mais tempo para aprender tudo que a gente isso precisa se chegar aos 80, aprender. né? Isso se chegar aos 80. E eu estou falando de uma pessoa que não nasceu com dificuldades, que não está num ambiente de conflito, de doença, de dificuldades, que nem consegue mal sobreviver. Qual é o tempo que ela teria para poder crescer em todas as dimensões da vida? Deus é muito mais sábio. O espírito precisa conquistar todos os valores do intelecto, das artes, da filosofia, todos os bons sentimentos. Ele precisa de tempo para isso e ele tem todo o tempo para fazê-lo. E aquele que pensa na vida futura sabe que se ele perder tempo hoje, ele está adiando sua felicidade. E ninguém vai querer adiar a felicidade na desculpa de que ele vai ter tempo para fazê-lo. Enquanto ele adia a felicidade, mais ele sofre. Então ele raciocina o contrário. Se eu andar rápido no aprendizado, mais rápido eu serei feliz. Então é melhor eu aproveitar o tempo para gozar da felicidade que é reservado àquele que vive no bem. Na prática mesmo, na sua observação, nessas décadas, convivendo com os espíritas, é assim que você percebe? Os espíritas realmente se aplicam, é a consequência natural dessa convicção, dessa certeza de que nós reencarnamos, torna o espírita mais aplicado, mais disciplinado? Você percebe isso? Sim, com certeza, porque como ele tem a certeza de que a vida continua e que ele vai responder após a morte pelo mau tempo empregado, ele descobre que é importante aproveitar cada dia esse tempo. Porque se ele vai ter nova oportunidade, ele vai ter que resgatar aquilo que ele não fez de bem. Então ele procura agir melhor. Talvez uma condição, uma circunstância mais complicada, né? Claro, claro. Ele vai ter uma circunstância mais complicada e, além disso, ele vai descobrir o seguinte: bom, se eu estou adiando a minha felicidade, mais distante eu fico dela. Por que não apressar a felicidade? É muito mais racional trabalhar para apressar a felicidade do que ficar achando que eu vou adiando esse processo e que eu não vou responder por esse adiamento. Cosme, muito obrigado mais uma vez por tudo isso aí que você tem feito por nós, por aquele que nos ouve, por aquele que nos assiste. Eu que agradeço a oportunidade da gente apresentar o pensamento de Allan Kardec. E a você que nos acompanhou também, a nossa gratidão. Tenha um dia cheio de boas reflexões. Chegou o momento de você esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos do cotidiano através da doutrina espírita. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Frequentemente somos tocados quando a mídia nos traz algumas informações a respeito de como, no ano de 2016, tanto tempo depois da vinda de Jesus, tantas conquistas tecnológicas, ainda temos pessoas que estão à míngua, pessoas que precisam dos outros para conseguir o mínimo para a sua subsistência. E muitos me perguntam, como é que funciona a miséria do ponto de vista espiritual? Por que Deus permite que isso aconteça? Qual o objetivo com a existência dessas pessoas? Enfim, por que algumas pessoas passam por tantas privações e dificuldades? Eu já vi alguns amigos espíritas, pessoas que têm bom conhecimento, já leram alguns livros, terem uma visão muito apressada a respeito dessa situação que é muito delicada. Às vezes as pessoas dizem de uma maneira não muito pensada que as pessoas estão lá porque mereceram estar nessa condição. Fizeram mau uso da riqueza nas vidas anteriores e hoje estão nessa situação de penúria a fim de que aprendam a valorizar. Outros olham apenas pelos olhos desta vida imediata e dizem, se a pessoa está nessa condição é porque ela
tem preguiça, não se esforçou, não deu o seu melhor, não quis estar numa condição diferente. Outros atribuem a uma sorte, a algum tipo de contratempo que fugiu dos planos da providência divina. Bom, com todo respeito aos esforços que todos fazem a tentar responder, um dado nós temos que olhar com muita clareza. Allan Kardec, quando faz a pergunta a respeito da esmola no Livro dos Espíritos, tem na resposta dos Espíritos algo que não pode fugir da nossa atenção. A esmola é uma falência da nossa sociedade. Se nós temos uma pessoa que precisa pedir o mínimo para subsistir, se nós temos alguém que não tem o que comer, o que vestir, nós temos que pensar como temos nos portado como sociedade. A esmola é um sinal de como nós estamos doentes, de como o egoísmo ainda viceja nos corações, de como nós ainda somos endurecidos para lidar com aquele que está precisando, às vezes exigindo, demandando, cobrando daquele que nesse momento não tem nada a oferecer. Então, quando olharmos a questão da esmola, lembremos que a esmola fala mais a respeito de nós do que das pessoas que estão passando por essa situação, e tenhamos o olho apontado para as nossas atitudes e os nossos sentimentos a fim de que consigamos melhorá-los e melhorar esta condição social em que ainda vemos tantas pessoas. Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão com o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco. Seja feliz. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? É a questão 920 de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. Não. Dele, porém, depende a suavização de seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Foi a resposta dada em meados do século XIX pelos grandes espíritos da humanidade. O desafio está posto: ser feliz, quanto possível a nossa condição o permita. A angústia existencial que permeia as filosofias materialistas nos ensejam a avaliar de que felicidade não existe e de que felicidade são momentos na Terra. É que, em realidade, nós pensamos na felicidade como a junção de beleza, juventude, dinheiro, prestígio social, enfim, coisas que são difíceis de serem conjugadas a um só ponto e que tenham uma certa permanência. Daí porque nós habitualmente achamos que temos que viver o sofrimento perene e de que o estado de gratificação interna é pontual. Em realidade, a afirmativa que os espíritos fizeram naquela época foi diferente, dizendo que se tivéssemos o necessário para sobreviver e a consciência centrado na amorosidade, seríamos capazes de lograr viver uma vida usufruindo uma felicidade perene, nada obstante seja relativa à nossa condição existencial. Ou seja, não somos felizes porque estamos alegres, somos felizes também porque estamos alegres, usufruindo a beleza, as festas, as situações agradáveis, as oportunidades deliciosas da vida. Também isso é motivo para a felicidade, isso já implica no estado de gratificação. Mas para além dessas circunstâncias, aquelas outras que nós consideramos como desgraçadas, como nos inclinando para a negatividade, essas também podem ser olhadas filosoficamente de um jeito diferente. É possível ressignificar circunstâncias que não estão tão favoráveis quanto aquelas que nós desejamos. Ou seja, mesmo diante de uma limitação econômica, mesmo diante de um corpo que não está em dia com a saúde, mesmo diante de uma crise, nós podemos entrever
de que a gratificação do ser em vivendo aquela circunstância, sem nenhum sadomasoquismo, lhe enseja aprendizados novos, processos de superação, desenvolvimento de competências. E se a consciência está centrada na amorosidade, ela é capaz de poder sobrepujar essas barreiras, emprestando novos significados a essas negatividades, que passam a ser oportunidade também de crescimento. Portanto, é possível ser feliz na Terra, ainda que sejamos seres condenados a vivermos experiências que são gratificantes e outras que nem tanto, ou experiências positivas e negatividades que nos desafiam todos os dias, da doença, à velhice, do desemprego, a uma decepção amorosa. Todas elas podem experimentar significados novos para aquele que, centrado na consciência, na amorosidade, sabe, inclusive, de que o espírito faz uma viagem de aprendizado para além da morte. Nem a morte é capaz de cercear a capacidade de podermos sermos felizes, quanto possível a nossa condição existencial favorece ou permite. Não foi sem razão que Jesus afirmou de que tivéssemos bom ânimo, porque, a exemplo dele, ele tinha vencido o mundo. Nós podemos também fazer isso. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Agradecemos todas as participações que nos ajudam a construir e a melhorar o programa. Por isso, se você quer entrar em contato conosco, mande seu e-mail para contato@avidaemfoco.com.br. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse www.avidaemfoco.com.br. A sua companhia é muito importante para nós. Por isso, continue conosco na próxima edição do programa Vida em Foco. Até lá!